Olá, então agora vamos para a nossa aula de Exoque. A aula de Exoque a gente vai relembrar um pouquinho sobre o significado verdadeiro da Páscoa, né? O que a Páscoa significa para o povo cristão, para as pessoas que creem em Jesus Cristo. Então a Páscoa, ela é o símbolo, né, da morte de Jesus Cristo e ao mesmo tempo um símbolo de vida, né? Porque Cristo deu a vida dele para que nós renascêssemos na fé e no amor, né? Para que as pessoas amassem, para que Deus perdoasse os nossos pecados e que a gente descobrisse realmente o que é o amor e que a gente amasse uns aos outros. E para os cristãos, para as pessoas que creem em Jesus Cristo, a Páscoa ela traz alguns significados, ela tem alguns símbolos que representam ela. Então o primeiro símbolo que vocês mais conhecem é o coelho, né? O coelhinho da Páscoa. Mas por que o coelho é símbolo da Páscoa? Porque o coelho é símbolo de fertilidade. Como o coelho sempre tem muitos filhotes, aquelas ninhadas, né? Ele é símbolo de vida, de renascimento, de renovação da vida. Então, por isso que ele é um dos símbolos da Páscoa. Além do coelho também, nós temos um outro símbolo que vocês conhecem muito, que vocês adoram na Páscoa. Todo mundo adora, né? Até a prof adora. Que são os ovos de Páscoa. Mas por que será que o ovo de Páscoa o ovo é símbolo da Páscoa, né? Será que é porque chocolate é gostoso? Por que a gente come chocolate na Páscoa, come ovo de Páscoa, né? O ovo também é símbolo de vida, né? Por isso que ele é um dos símbolos da Páscoa, porque dentro do ovo se forma uma nova vida, né? Os pintinhos, os passarinhos, vários outros animais que nascem do ovo. Então aqui dentro se gera uma nova vida e por isso que o ovo de Páscoa ele também é símbolo por isso que o ovo também é símbolo da Páscoa, porque ele é símbolo de vida. Essa tradição ela começou há muitos anos atrás, né? Lá nos povos mais antigos, né? Onde era comum as pessoas darem aos outros ovos cozidos, coloridos, né? Davam de presente esses ovos que simbolizavam a vida e o nascimento. E isso acontecia sempre lá na chegada da primavera. E aí mais tarde os cristãos, né, como tratavam a Páscoa como símbolo de vida, de renascimento, porque Jesus ressuscitou, trouxeram o ovo como símbolo da Páscoa também. Além desses símbolos, nós temos também o peixe, né? Tem algumas famílias cristãs, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe, que a gente conhece, que não comem carne vermelha na Páscoa. Então elas comem somente carne de peixe, porque o peixe também é símbolo de vida, também de fertilidade, né? Então o peixe também é símbolo da Páscoa por isso, porque ele é símbolo de vida. E Jesus também comia muito peixe, né? Na Bíblia fala muito sobre o consumo de peixe por Jesus. Outro símbolo, que esse não é muito conhecido, mas talvez vocês já tenham visto, é o cordeiro. O cordeiro também é um dos símbolos importantes da Páscoa, né? E o que o cordeiro significa? Então a prof vai ler aqui para vocês uma partezinha que fala sobre o cordeiro. Ó. Tanto para os judeus como para os cristãos, o cordeiro é um dos símbolos pascais mais antigos. Segundo o Antigo Testamento, o cordeiro foi um animal escolhido por Moisés para ser sacrificado em homenagem a Deus. Esse fato representou o agradecimento pela libertação do povo hebreu da escravidão que estavam subjugados ao Egito. Então, o cordeiro foi sacrificado, né, em agradecimento a Deus, porque Deus libertou o povo dele que estava na escravidão. Então, por isso que o cordeiro é símbolo da Páscoa também. Outro símbolo, já estamos terminando, né, os símbolos, é o círio pascal. O círio pascal é aquela vela bem grossa, que principalmente nas igrejas católicas, né, a gente vê. Então, o que representa o círio pascal? O círio pascal é uma grande vela acesa no altar da igreja durante a vigília pascal, no sábado de Aleluia. Então, para os cristãos católicos, o sábado é considerado o sábado de Aleluia, né? Que foi a véspera da morte, que foi depois da morte de Cristo, onde as pessoas fizeram o luto pela morte dele, velaram ele, né? E para no domingo que aconteceu dele ressuscitar, né? Então ele é um símbolo de comemoração e ele simboliza a luz e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Eles ficaram lá orando por Jesus, porque Jesus tinha morrido durante todo o sábado, né, com muita tristeza, e aí no domingo aconteceu de Jesus ressuscitar. Então o círio pascal é símbolo de luz e de vida também, e simboliza a ressurreição de Jesus. Outro símbolo, né, é o pão e o vinho.
O pão e o vinho também é símbolo da Páscoa. O pão e o vinho, ele representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E ele também representa a vida eterna, que é a ressurreição, né? Porque Jesus, o corpo dele lá morreu, né? Físico, a carne, mas a alma de Jesus ressuscitou e está junto a Deus Pai até hoje. Então, o Espírito de Jesus ainda vive lá ao lado de Deus, que é o nosso Pai. Então, esses são os símbolos. E nós temos também o sino, né? O sino também, as igrejas usam muito o sino, em símbolo da Páscoa também, né? O símbolo é importante, né? Que é a alegria, que a gente fala que quando o sino toca é para falar da alegria da ressurreição. Todas as pessoas estão muito felizes que Jesus ressuscitou, tá? E esses então são os símbolos da Páscoa, que representam esse momento tão importante na vida do povo cristão, que faz com que a gente renasça novamente a nossa fé, a nossa esperança. Principalmente nesse período de Covid agora, né? Vamos pensar aí na Páscoa, vocês com a família de vocês, com o papai e com a mamãe, orar nesses dias, né? Muito, pedir para que Deus renove a vida das pessoas e que esse vírus vá embora, tá bom? Então, a nossa atividade sobre os símbolos da Páscoa é essa aqui. Vocês vão completar o coelhinho da Páscoa aqui, seguindo a sequência numérica, né? Para descobrir qual que é a figura, mas já dá para ver, né? Que figura que é essa. E vão escrever o nome da figura que vai formar aqui do símbolo aqui embaixo, tá? Depois aqui vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui são os símbolos da Páscoa. O girassol também é um dos símbolos da Páscoa, que a prof não falou ali, mas o girassol também, ele representa o sol da nossa vida, assim como Jesus é o sol da nossa vida, né? Então o girassol também é o sol da nossa vida, tá? O trigo também, né? Ele simboliza o símbolo do pão, né? O trigo vem como símbolo do pão, porque o pão é feito de trigo, de farinha de trigo, né? Então o trigo, ele vai simbolizar o pão, tá bom? E aí vocês têm os outros símbolos aqui também. A uva tá aqui no lugar do vinho, porque o vinho é feito da uva, tá? Então a uva tá representando o vinho. A uva representa o vinho e o trigo representa o pão, tá bom? E o sol, que representa a luz na nossa vida. Então vocês vão marcar aqui tem o número 1, por exemplo, tá escrito peixe. Então vocês vão botar o número 1 aqui no que o peixe representa, tá? Número 2, ovo. O que o ovo representa? Vocês vão colocar o número 2 aqui, tá? Depois vocês vão pintar bem bonito todos os símbolos e colar a atividade no caderno. E como tarefa, nós teremos uma atividade na apostila de artes, que estava no protocolo já da semana passada, só que como vocês tiveram tiveram uma atividade de inglês, a prof acabou não pedindo para vocês fazerem. Então, a atividade de artes que vocês vão fazer, ela tá aqui na página, deixa a prof já abrir a apostila aqui para mostrar para vocês. São duas atividadezinhas de artes. Vocês vão fazer aqui, vão ler a página 11 e 12, e aí vão fazer a atividade da página 13 e 14. Aqui é para colar barbante de várias formas, né? Então diz assim, no espaço abaixo cole um pedaço de barbante fazendo linhas curvas e retas, de maneira que você quiser. Após secar, utilize as cores que desejar para expressar seus sentimentos. Depois que vocês colarem, que o barbante secar, vocês podem pintar colorido o barbante. Depois, na próxima aula, a prof vai explicar esse conteúdo e dizer por que vocês fizeram isso. E a última atividade sabemos que se misturarmos as cores primárias, obteremos as cores secundárias, novas cores. Alguns pingos de tinta caíram no papel nas formas de círculo, quadrado e triângulo e criaram novas cores. Vamos descobrir quais são? Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão misturar essa cor e essa, né? O amarelo e o vermelho. Pode misturar no recipiente separadinho e depois pintar esse triângulo com o resultado que deu dessa mistura. Depois vão misturar o azul e o amarelo e pintar com essa mistura o círculo aqui. E o quadrado vocês vão pintar de vermelho, vão misturar vermelho e azul e depois pintar esse quadrado aqui para a gente ver as cores que vão formar. E aí na próxima aula de artes a prof vai explicar essa parte aqui, por que a gente fez essa atividade.
E a última parte vocês vão fazer aquela dobradura do coelhinho, né? Vão desenhar a mãozinha de vocês numa folha sulfite, vão dobrar um dos dedos, que tem um exemplo lá no planejamento que a prof mandou, e vão fazer a carinha do coelhinho para fazer a dobradura. E aí podem colar no caderno de desenho. Lá no planejamento que a prof mandou no grupo tem bem direitinho a foto de como vocês devem fazer, tá bom? Feliz Páscoa a todos, um beijão no coração, que Deus esteja presente na vida de vocês.